Olá, bem-vindo ao Entre Médicos, uma conversa entre especialistas para você, nosso ouvinte. Eu sou Silvio Regi, clínico geral e cardiologista, e hoje trago para vocês um importante tema, a disfunção erétil, a impotência sexual masculina. Imagine-se que mais de 20 milhões de adultos brasileiros, homens adultos brasileiros, sofram de algum grau de disfunção erétil. Até metade deles com uma disfunção moderada ou grave. Recebo em nosso estúdio hoje o Dr. Cássio Andreoni, urologista, professor livre-docente em urologia pela Universidade Federal de São Paulo. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Silvio, todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. O número é esse mesmo, Cássio? Quer dizer, quase de 20 milhões de homens no Brasil podem sofrer de disfunção erétil? Mais ou menos isso, né? 20 a 30% das estatísticas mudam e os homens podem sofrer disfunção erétil em várias faixas etárias, é mais comum após os 40 anos, mas antes dos 30, 40 anos também pode ocorrer. E é um número bastante significativo no mundo todo. E o que seria exatamente a disfunção erétil, Cássio? Porque eu imagino que muitas pessoas, principalmente os mais jovens, que sofram ali de uma falha eventual, de uma relação sexual não bem sucedida, possam imaginar que eles sofrem de disfunção erétil e não necessariamente eles têm a doença, foi uma coisa pontual. Quando o paciente deve suspeitar de que ele tem um problema? Pode ser uma coisa pontual ou um problema crônico. Os problemas pontuais acontecem nas pessoas em todas as faixas etárias. É muito comum o uso de álcool, o uso de drogas, ou a pessoa está muito cansada. E um problema crônico, normalmente o sintoma mais comum é não consegue sustentar a ereção, tem uma ereção, começa uma relação sexual, mas não consegue sustentar da mesma forma, com a mesma rigidez até o final. É um dos sintomas mais comuns para a pessoa começar que não, sim, é um problema. Isso acontece uma vez, consistentemente, acontece outra. E aí também, né, não dá para a gente, temos sempre pontuar a questão psicológica, porque às vezes, dependendo de como foi esse evento eventual, ele pode ser traumático no sentido, dependendo da reação da parceira. Porque tem de tudo, tem gente que brinca demais e a pessoa pode ficar... tem umas que contam, às vezes é meio da amizade, aí conta para os outros. Aquilo lá pode gerar um trauma psicológico para a pessoa e quase sempre a disfunção erétil, a impotência, anda junto com questões psicológicas. Ou vem primeiro ou veio depois, por causa do problema. Eu estaria muito errado se eu dissesse para os nossos ouvintes que os pacientes mais jovens, a parte psicológica tem um envolvimento maior na disfunção erétil quando comparamos os pacientes mais velhos, que provavelmente têm alterações orgânicas que levem à disfunção, ou isso é um erro da minha parte? Não, acho que é exatamente isso, né? As faixas etárias, se você dividir antes dos 30, 40 anos e para frente, antes dos 30, 40 anos tem muita relação com alterações psicológicas e como causa principal. A questão é, né, da onde surge isso? Porque, de novo, o início da atividade sexual, das experiências, como foi isso, as inseguranças, e isso vem crescendo ao longo do tempo, porque há uma popularização, vamos chamar assim, de facilidade de acesso a sites pornográficos do homem, do menino e da menina. Muitos anos atrás, vamos dizer assim, acesso à pornografia era quase exclusivo aos homens, adultos comprar revistas na banca de jornal. Na minha época... E era uma pornografia fotográfica, né? Fotográfica, e não era proibido vender para menores, mas na prática se conseguia. E as meninas não. Nos últimos anos há uma popularização disso. No Brasil, junto com os Estados Unidos, as mulheres são das que mais no mundo acessam os sites pornográficos. Mesmo. E isso, de uma certa forma, põe uma pressão no homem. Está pondo ao longo do tempo, porque, de certa forma, vamos colocar assim, a mulher não tinha muito acesso e agora a mulher... ela tem uma cobrança para o homem ter performance. E essa cobrança de performance sexual coloca o homem também um pouco numa pressão e aumenta as questões psicológicas. Né, tem uma relação de expectativas ali, né? Eu imagino que para o adulto jovem, para o adolescente que está iniciando a sua vida sexual, quer dizer, o acesso a sites pornográficos, ele pode levar uma expectativa de performance que não é real, quer dizer... Nós sabemos que aquilo ali é um filme, é uma fantasia, enfim, é repetido várias vezes, há uso de fármacos muitas vezes pelos atores para que o desempenho seja aquele. Os atores são escolhidos também, não é
não são todos os homens que têm membros, né, como aqueles que a gente vê nos sites pornográficos. Eu acho que isso, eu acredito que possa ter um impacto muito grande, né, no adolescente, no adulto jovem, que pode levar a um quadro de disfunção mesmo, né? Você concorda com isso? Concordo, Acho que é isso. e eu converso bastante com os jovens, com os pais, né? E é muito real isso, porque, igual você falou, né? O site pornô, ele é total uma fantasia. E como é tudo muito estudado cientificamente para vender e causar realmente, atuar onde? Na fantasia de todo mundo. Então tem coisas que acontecem quase raramente. A pessoa está numa situação normal e de repente eles estão transando. E como você falou, tudo ali, né, tem uma seleção para a pessoa ser um ator pornô. Para ser um ator pornô tem que ter certamente dentro da margem dos homens, que é a imensa minoria com um pênis muito grande. Dessa forma, gera um monte de expectativa. Então, expectativa do corpo, expectativa de posições, de duração da relação, que, aliás, essa é outra situação, né? Quando a gente fala de disfunção erétil, mas podemos generalizar, falar de disfunção sexual e ejaculatória. E essa é outra questão também. As reclamações no consultório por tempo de ejaculação eram muito menos comuns do que é hoje. Porque também nos filmes pornográficos, né, aquilo lá da relação dura um tempão, bem acima do que seria uma normalidade, também põe a pressão no homem, né, para ter um desempenho mais prolongado. E isso não acontece. E antigamente, 30 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei a fazer residência de urologia, para nós a definição de ejaculação alterada era se ejaculasse antes da penetração. E isso não é mais verdade. Hoje a definição é qualquer insatisfação com o tempo, pode ser necessário tratamento. Quer dizer que abriu-se esse... Eu me lembro de algo relacionado a 1 minuto também, antes de 1 minuto, depois de 1 minuto. É o que eu sempre falo, se você tem que colocar o tempo, já ficou ruim, porque tem que ser alguma coisa, né, durante a relação, ninguém pode estar olhando o relógio e o tempo. Então, essa é uma situação que a gente, voltando para a questão das causas, a questão dos jovens, talvez por uma menor maturidade, uma menor experiência, podem se abalar muito mais com esse tipo de pressão da sociedade atual, que não acontece com os mais velhos. Quer dizer, existem ali doenças que podem acometer os jovens, sem dúvida nenhuma. Uma que eu gostaria que você falasse é a doença de Peyronie, que é o pênis, o membro torto, né? Mas talvez nessa população os problemas psicológicos sejam os mais relevantes quando a gente está diante de um quadro de disfunção erétil verdadeira, né? O pênis torto, ele é uma disfunção erétil, por definição. Ele muitas vezes está associado à impotência sexual no adulto. Ocorre mais por volta dos 50 anos de idade e quase metade já está associado a um tempo antes, que pode ser uma das causas. Começar a ter a relação ou ficar tendo relação, insistir em ter relação com o pênis não tão rígido. Então, o membro não tão rígido pode levar a uma mobilidade que não existiria, criar cicatrizes e começar a criar uma fibrose, uma cicatriz que vai entortando o membro com o tempo. Então, agora, também existe o pênis torto congênito, o que nasce já com o membro torto, que os pais podem perceber à noite, quando vão levar o menino fazer xixi. Quando aquela ereção espontânea noturna, é totalmente fisiológica e normal. Que é normal. Muitos perguntam se é normal, ficam assustados com aquilo lá é completamente normal. O homem a vida inteira tem ereção noturna, e isso pode precisar de cirurgia, inclusive, mas é muito mais comum, né, adquirida na forma adulta. E quando a gente vai caminhando para os pacientes de grupos etários maiores, principalmente os maiores de 40, 45 anos, a gente vai começa a ter causas orgânicas, né? O envelhecimento sempre recebe a maior culpa por isso, mas a gente sabe que o envelhecimento em si não é um problema, quer dizer, é um problema as doenças que vêm com o envelhecimento, né? Correto. Lembrando que o membro, né, o pênis é um órgão vascular, né, e os vasos do membro sofrem dos mesmos transtornos, por exemplo, do que os vasos coronarianos, as artérias coronárias, que são algo que eu tenho muita familiaridade por ser cardiologista. Então, os pacientes que vão sofrer mais de infarto, de angina, enfim,
que vão precisar de angioplastia, de stent, de cirurgia, quem são, né? São os hipertensos, são os que têm colesterol alto, são os tabagistas, são aqueles que são sedentários, os obesos. Quer dizer, são esses os fatores de risco que levam também ao aumento, os diabéticos, são esses os fatores de risco que contribuem para a disfunção, para o aumento da disfunção erétil na população mais idosa? Com certeza. E é absolutamente necessário no início da avaliação pelo urologista, né, que o especialista que vai avaliar uma queixa de impotência, que faça uma avaliação cardíaca, e eu sempre encorajo e né, enfatizo que é importante, porque muitos estão sem ir no médico, que tem que fazer uma avaliação cardiológica apurada, porque pode ser o início e tanto a disfunção erétil pode anteceder um problema cardíaco, como muitos pacientes que já estão com problema cardíaco já têm problema de ereção. Compartilha os mesmos fatores de risco. Os mesmos fatores de risco. Então é isso, exatamente o que você falou. Se você quiser preservar como prevenção, melhor sempre o tratamento é a prevenção. É fazer tudo o que está escrito, que é muito mais popularizado, que é para o coração. Ter atividade física, não engordar, cuidar da saúde, né? Cuidar da pressão e tudo mais. E também uma questão importante, que é cada vez mais comum, os distúrbios psicológicos, e aí já nessa faixa etária, é muito comum com remédio. Então, ansiedade e depressão também são causas comuns, inclusive ou como causa ou consequência do tratamento, porque muitos desses remédios ansiolíticos, antidepressivos, também causam distúrbios de libido e ereção. E esse é um tema muito importante, quer dizer, as doenças psiquiátricas que são hoje mais comumente diagnosticadas, principalmente depressão e ansiedade, muitas delas cursam com a disfunção erétil. E aí eu acho que ela pode estar presente em qualquer faixa etária, né? Tanto nos mais jovens quanto nos mais velhos. Sim. Né? E aí também, como a gente tinha dito antes, é muito difícil nas questões da avaliação sexual, que também da mesma forma que eu encorajo os homens a procurarem um cardiologista, principalmente quando é depois dos 30, 40 anos, que também muitas vezes devem fazer um acompanhamento psicológico. Esse, infelizmente, com maior vamos dizer assim, retração dos pacientes, porque cada vez menos, mas ainda tem muito tratamento, não tenho nada na cabeça e tal. Mas ou como causa ou como consequência, como a gente tinha dito, é importante ter também uma avaliação psicológica. Uma coisa também que na prática não é tão fácil, mas seria o ideal na avaliação, principalmente se o homem é casado, a avaliação da parceira. Isso tem tudo que é estudo. Os homens mentem e omitem muito sobre a questão sexual. Então, muitas vezes sobre a saúde em geral. Sobre a saúde em geral. Mas do ponto de vista sexual, por medo, receio, preconceito. Bastante preconceito. E a gente, às vezes, consegue ter a abertura da mulher, estar junto e poder colaborar muito. Tá. Porque o homem, muitas vezes, como a gente disse, omite dados importantes. As coisas, muitas vezes, é pior do que ele relata. Para aqueles homens que têm uma relação estável, quer dizer, a avaliação não é só do homem, né? Precisa avaliar o casal, né? Porque é uma queixa geralmente do casal. Importantíssimo, né? Isso daí é muito importante, porque as duas andam juntos, né? Porque com também o passar do tempo, a mulher às vezes está entrando na menopausa, também já não tem tanto interesse, e uma coisa pode ir levando a outra, levando aí um relacionamento aí meio vicioso, descontrolado, que vai prejudicando ao longo do tempo. Agora, outra causa que me vem à cabeça, Cássio, é a diminuição dos níveis de testosterona. Quer dizer, a gente vai ficando mais velho, naturalmente os níveis de testosterona vão diminuindo. Eu acho que faz parte do ciclo da vida, né? E hoje a gente vê no consultório um exagero na prescrição de testosterona por diversos motivos, né? Desde aqueles que estão usando de forma recreativa para ganhar massa magra e perder massa gorda, né? Mas uma das queixas, um dos motivos que os pacientes trazem, às vezes, por que estão usando testosterona, ou os análogos de testosterona, seja em gel, seja intramuscular, também é a disfunção erétil, quer dizer, ou uma disfunção erétil na opinião dele, porque não necessariamente ele tem um problema de fato. E o que a gente percebe é que muitos profissionais da saúde dosam a testosterona e às vezes encontram a testosterona em níveis moderadamente mais baixos do que eles gostariam de ter, mas ainda dentro de níveis normais.
e saem repondo testosterona com o objetivo, eventualmente, de melhorar essa disfunção erétil. Quer dizer, quando a testosterona é um problema? Eu tô achando que a gente está exagerando no diagnóstico de hipogonadismo, ou seja, de falta de testosterona como causa de disfunção erétil. Quer dizer, é a minoria dos casos, né? Com certeza. E a primeira coisa que eu falo para todo mundo, até usando o português claro de reposição, repor significa você colocar onde está faltando. Então, a maioria das pessoas, na verdade, principalmente os mais jovens, nessa condição que você falou que quer melhorar a musculatura e tal, ele chega em casa, né, dizendo, estou fazendo reposição hormonal, quando na verdade ele está fazendo um tratamento anabolizante. Essa é a verdade. Muitas vezes eu falo, não, a verdade, não seremos eufemistas, né? Não vamos falar a verdade. Isso aqui é uma mentira. Você não está fazendo reposição hormonal, você está tomando anabolizante. Aí a pessoa dá uma assustada. Porque, eu incrivelmente, falando dessa maneira, a gente, como você colocou, a gente tem uma hora de uns últimos anos, isso virou uma questão assim que não dá mais para a gente ficar assim. A gente queria ser um pouco ético e um pouco mais de Deus, mas agora a questão está muito exacerbada, que está prejudicando grande parte da sociedade, criando realmente doenças. Então, quando você coloca dessa forma, a maior parte das pessoas, dos usuários de testosterona não sabe que testosterona é anabolizante. Assim, como assim anabolizante? Ué, quando você vê no jornal que tal atleta está tomando anabolizante, a maioria das vezes é ou testosterona ou similares. Aí a pessoa fala, é verdade? Não, mas a minha é bioidêntica, doutor. Isso mas não quer dizer, porque é a dose, né? A gente não está falando Aí eu normalmente faço um desenho, exatamente o que você está falando, ó. Tem aqui os níveis considerados normais. Se você está, como mulher, você está castrado, né? Que não é, normalmente não é. Ou quando você está, a partir daqui, você está em anabolização. Aí a pessoa normalmente é assim. E aí os problemas da anabolização são, aumenta o que você está vendo, onde você tira a camisa, e o que você não está vendo. Então aumenta o coração, que é um músculo que está o tempo inteiro trabalhando e treinando, mesmo dormindo. Aumenta a próstata. Né? Aumenta a chance de câncer? Aumenta a chance de câncer, aumenta doenças benignas da próstata, tem questões do fígado, da metabolização. A gente explica exatamente o que você falou. E o que muitos não sabem também. Durante o uso da testosterona, a pessoa fica infértil temporariamente, porque ele bloqueia totalmente a produção de espermatozoides. E não é comum, duas coisas não são comuns. O médico nessas clínicas não saber isso, e aí fica assustado. Eu tive um caso aí que o cara, recentemente, demorou meses, porque ele teve um diagnóstico na clínica que dava testosterona para ele, que ele era totalmente infértil, que eles não iam nunca mais poder ter filho, quando era só uma questão temporária do uso. E a outra coisa também é que eles não comentam, não fazem exames sobre isso. Mas também, como atrofia o testículo durante o uso da testosterona externa, ele também causa, quando ele para, porque muitas vezes tem essas coisas. Se é mais jovem, os pais descobrem, porque está tomando separado, aí para. Ou o cara mais velho está tomando, e aí lê no jornal que dá câncer de próstata, a mulher tira do cara, e aquela coisa. E quando ele para o uso da testosterona, ele entra naquela fase onde, como ele está totalmente bloqueado, ele entra por um período quase naquela fase, então, meio que castrado. E aí vem, às vezes, uma disfunção sexual, erétil, e aí começa um ciclo meio psicológico, não sabe para onde que vai e tudo mais. Então, realmente, como você colocou, também a avaliação da testosterona na avaliação do homem reclamando de uma disfunção erétil é importante, mas estatisticamente ela só realmente faz diferença em cerca de 5%, no máximo 10% das pessoas. É a minoria, é isso que eu queria destacar, né? Não é tudo isso. Ô Cássio, mas assim, você comentou aí que tem 25, 30 anos que a história da disfunção, do tratamento da disfunção erétil mudou. Se eu não me engano, o ano foi 1998, não foi isso? O lançamento do famoso Viagra e tal. O que você teria para dizer para a gente aí a respeito do tratamento da impotência sexual masculina hoje? Quer dizer, realmente deixou de ser um grande problema para a maioria dos casos? Quer dizer, a gente tem tratamento para a maioria dos pacientes hoje? Certamente, 98 eu lembro que foi meu último ano da residência, né? Foi meu segundo de faculdade. Segundo de faculdade. E eu logo em 99 fui fazer pós-graduação nos Estados Unidos, né? E eu vivi exatamente esse boom. Foi muito interessante estar vivendo esse boom, né? Eu estava até em 98 fazendo curso intensivo de inglês, porque eu ia para os Estados Unidos, e a minha apresentação, a pessoa da classe pediu, porque tinha que fazer uma apresentação final,
pediu para eu falar sobre o Viagra. Eu tive que falar sobre o Viagra em inglês. Não tinha outra notícia. Apresentação de nota do curso de inglês. Então, eu acho que assim, o sildenafil, né, ele trouxe muito mais do que o tratamento. Mudou o tratamento. Mudou a história do tratamento. Mudou a história do tratamento. Game changer, que a gente chama, né? Mudou ali. E as piadas que surgiram e toda a questão envolvendo foi muito interessante e produtivo para que tivesse o que a gente comentou há pouco, uma popularização, uma liberdade, né, de falar sobre o tema. Porque ainda a sexualidade era um tema. Dificilmente a gente estaria tendo uma conversa dessa há 40 anos atrás, científica. Não se falava sobre esse assunto, nem entre médicos. Muito bom. Em eventos científicos, tudo. Era uma coisa mais não tinha reservada, tratamento, ficava meio proibitivo, porque você tem que falar do pênis, ninguém fala. Se tem mulher, então, muito menos. Então, o Viagra veio com essa questão, mudou o tratamento, e falando sobre esse tema é muito importante. Por que antes muitos pacientes perguntam, somente os mais velhos, mas também tinha remédio liberado para tratamento de disfunção erétil? Tem até hoje. É porque é uma dificuldade científica na avaliação da disfunção erétil, é a questão, por exemplo, do uso do placebo. Então, né, o Silvio, como cardiologista, sabe muito bem, hoje em dia, os clinical trials, os exames, a parte científica, com o Covid ficou muito comum isso, popularizou, inclusive, os estudos científicos. Então, fazer um estudo científico comparado com outra droga, muitas vezes se usa um placebo, que é aquela, como dizia um professor meu, água com maisena, aquele remédio inócuo, que não faz nada. E para a disfunção erétil, tem um dos maiores efeitos placebo que existe para qualquer outro tipo de remédio. Porque as coisas psicológicas envolvidas são enormes. A parte psicológica. Né? Então, varia de 15% a 30%. 30%. Pode chegar a 30%. Tem até um estudo recente de uma coisa nova que saiu, podemos comentar na sequência, que varia por aí. Então, a pessoa não fazia comparação com placebo, dava um remédio e mostrava que ali para o órgão envolvido que tinha 30% de melhora. Então, eles liberavam. Mas o estudo inicial do Viagra, e depois outros que vieram, né, a tadalafila e tudo mais, sempre mostra ali uma variação isso de 20%, 30% com o placebo e os remédios na faixa de 70%, 80%. Quer dizer, mais que dobram, quase triplicam. Então, essa foi a parte científica que foi um boom, porque realmente assim, foi a primeira droga oral, e depois tem outras 2 ou 3, que só varia entre elas. Outra pergunta, que é o tempo de início e o tempo do fim. Isso, quer dizer, elas têm características diferentes. Elas estão no mesmo grupo, elas são os inibidores da fosfodiesterase. Elas agem da mesma forma, que é inibidores da fosfodiesterase. É o sildenafil ali com 4 horas de duração, 6 horas, e a tadalafila na dose de 20 mg até 72 horas. 36 horas. 36 horas. 36 horas. 2 vezes por semana. E aí o tempo de início e o tempo do fim, né? O Viagra começa com 30 minutos e vai até 4 horas, e aí o tadalafila, né, o Cialis, pode começar já de 1 a 3 horas até 36 horas. E aí tem vários, tem o de uso diário, que você pode tomar todo dia, está valendo sempre. A gente usa muito o diário para fazer pós-cirurgia de próstata, que a gente faz muita cirurgia de câncer de próstata, que pode temporariamente afetar os nervos da ereção e o paciente ficar 6 meses, 1 ano com uma ereção deficiente, e aí você faz o tratamento para fazer a chamada reabilitação peniana. Existe também a questão e eles têm, muito se perguntam, dos riscos cardíacos do uso do remédio, né? Eu posso tomar esse remédio? Por isso que muitas vezes, se a pessoa tem um problema cardíaco, vai no cardiologista. Mas, em geral, não tem, foi mais um boom inicial que teve com o uso do remédio, e que tu não pode tomar com algumas drogas, derivados de nitrato. Que a gente usa muito pouco hoje em dia. São medicamentos seguros. Se usa na década de 90 mais, hoje menos. Então, e tudo mais. E as pessoas, quando não começam a não funcionar com medicação oral, perguntei o que tem mais. Na verdade, assim, se tem muito pouco. Por isso que o avanço com a medicação oral foi tão significativo. Porque ou você tem, depois que a medicação oral não funciona, você passa para ou injeções penianas, que é muito são mais invasivas. Mais invasiva, e fazendo parênteses com o que a gente falou de site pornô, praticamente 100% dos atores pornôs usam injeção, não medicação oral. É mesmo? Não sabia. Injeção, inclusive, porque a medicação oral não é suficiente, porque a medicação oral
precisa ter um fator anterior para ela funcionar, que é o desejo sexual. O estímulo. Como aquilo é uma profissão na pessoa, e dizem que tem até alguns que são até homossexuais, não há uma interação e desejo sexual. Então, usualmente, os remédios orais não funcionam bem para atores de filme pornô. Porém, voltando na curiosidade, ou você tem, quando a medicação oral não funciona, as injeções, bombas a vácuo são utilizadas e hoje é uma preocupação, porque você vende em sites, qualquer um pode comprar, mas o uso inadequado pode causar disfunções mais sérias, inclusive vasculares, trombose e lesões, precisa usar com cuidado. E depois que nada disso funciona, basicamente você tem prótese peniana. Que funciona bem, né? Que funciona bem, mas é uma cirurgia invasiva e não tem volta. Por isso que quando a pessoa chega na prótese peniana, e aliás, já falando também de abusos, existem alguns abusos dos últimos anos crescentes de colocar prótese peniana nessas causas de disfunção sexual dos mais jovens. O que pode ser um abuso, claro que pode ter um caso ou outro que pode ser necessário, mas usualmente não, porque não tem mais volta e não dá para você não se adaptar e te retirar a prótese, porque a prótese destrói o pênis. Depois, sem a prótese, não tem mais nenhuma possibilidade de ter ereção. A gente não comentou sobre o anel peniano, é um problema, né? Isso aí é muito perigoso, né? O anel se usa muito junto com a bomba de a vácuo. Para segurar ali, né? E a bomba a vácuo, né? A ereção, a gente acaba não comentando, mas a ereção basicamente é um fenômeno que envolve várias questões hormonais, desejo, uma condição neurológica que pode ser outra causa também, pessoas que tiveram derrame cerebral, distúrbios da coluna e vascular. Então, é um represamento de sangue. Então, aumenta a abertura para entrar sangue no pênis e fecha a saída. A bomba, ela puxa o sangue da veia, ela dilata a veia, o que normalmente deveria estar fechando. Então, pode, eventualmente, causa uma fisiologia e um mecanismo natural diferente. Então, e quando você coloca o anel peniano, ele é um torniquete, que pode impedir a vascularização, estrangular e causar um problema vascular, uma trombose e tudo mais. Então, são situações que tem que tomar mais cuidado. E recentemente, se pergunta muito de gels. Tem aí no mercado alguns gels, alguns que você vende, compra em farmácia, compra aí na internet, que só aumentam o calor. E tem um recentemente liberado aí pela FDA nos Estados Unidos, que, voltando para aquele efeito placebo, tem muita gente perguntando disso no consultório, então está liberado agora, mas é de um estudo de 2018 que comparou um placebo que teve o efeito placebo aí de 15%, pouco abaixo do que era esperado, e o efeito considerado benéfico com gel de cerca de 23%. Então não se a gente voltar para aquele estudo inicial do Viagra, né, não é essa maravilha como foi. É uma diferença pequena de realmente um efeito benéfico para um gel novo que foi colocado, que é a glicerina, trinitato de glicerina. E, Cássio, esses fármacos, quando foram lançados lá há quase 30 anos, eles custavam muito caro, né? Hoje nós já temos formulações genéricas, provavelmente um comprimido de sildenafila aí deve custar por volta de R$1, R$1,50 o comprimido, coisa que já foi muito mais caro que isso. Além disso, as pessoas estão perdendo o medo de usar. Quer dizer, o perfil de segurança do fármaco ele parece ser bem maior do que nós imaginávamos no passado. No passado, até nós, médicos, usávamos ali com certa cautela, falo passado, bem passado mesmo. Hoje, eu não me recordo recentemente de ter contraindicado o uso de um desses fármacos para os meus pacientes, quando eu fui perguntado sobre isso, geralmente indicado pelo urologista. Quer dizer, essa coisa de custar barato e não ter muito efeito colateral perigoso, porque pode ter ali um rubor facial, um nariz entupido, enfim, mas você acha que está levando muita gente que não deveria usar esses fármacos? Com certeza, e isso tanto na população mais jovem quanto principalmente na mais velha. Jovens, né? Eles usam só o abuso, vamos chamar isso de uso abuso. Recreativo. O uso recreativo é só de pouco diferente. Os mais jovens têm às vezes umas modinhas que vão passando, mas mais ou menos é igual. Então o pessoal às vezes junta energético com bebida alcoólica, um destilado, porque esses remédios orais, né,
gente falou muito do Viagra, mas os outros, eles meio que têm intuitivamente como se fossem energéticos. Ele é um estimulante, o que não é verdade. Potencializadores de potência sexual. Eles simplesmente melhoram a vascularização do pênis. Eles não aumentam a testosterona, não aumentam o libido. Por mais que a maior parte dos pacientes falem, não, agora estou sentindo melhor. É o efeito psicológico, placebo, que a gente vinha falando. E esse abuso é, às vezes, com uma droga, né? Tá na moda balinha, umas outras coisas dessas, e isso pode dar um efeito fatal súbito. E tem algum tempo vira e mexe, fica isso subindo e descendo, vem umas pessoas perguntarem, repórteres e tal, e nas baladas noturnas isso se torna às vezes uma moda momentânea, com efeitos fatais entre os jovens, com morte súbita. E entre os mais velhos, fica aquela coisa dos amigos. Meu amigo toma, inclusive foi ele mesmo que me deu o comprimido, e às vezes sem a orientação médica necessária, ou pode ter um distúrbio, ou a pessoa usa uma dose inadequada, ou com efeito errado. Né? Recentemente, falando sobre isso, uma situação um pouco engraçada, mas o paciente foi falando que, ó, doutor, a minha situação está muito ruim, inclusive já tomei o remédio e não funciona. E se aprofundando um pouco mais, tinha acontecido que era perto da entrega do imposto de renda, e ele tomou o remédio que o amigo tinha dado para ele, e ele falando, minha mulher estava me esperando no quarto, e eu estava ali, fui fazendo o imposto de renda que eu tinha que fazer. E a ereção não veio, doutor. Ou seja, só tem ereção se a pessoa tiver estímulo. Né? Então, o uso também inadequado faz a pessoa, que às vezes nem tem problema, e a pessoa estava desolada com a questão psicológica já muito grave. Então até isso a pessoa podia, né, ter evitado essa questão. Cássio, a gente está chegando aqui no nosso tempo, mas eu queria explorar uma complicação do uso inadequado desses fármacos que talvez seja um problema maior entre os mais jovens, que é o priapismo. Quer dizer, o priapismo é aquela ereção prolongada, geralmente maior que 6 horas, não é isso? E que começa a ter um sofrimento do pênis cujo desfecho pode ser até bem dramático, como a perda do pênis. Quer dizer, o que é o priapismo? Explica direitinho. E quando os mais jovens, principalmente os mais jovens, pode acontecer com qualquer idade, mas eu imagino que nos jovens seja mais comum, principalmente com o uso inadequado desses fármacos, quando a pessoa deve se dirigir a um pronto-socorro, porque o priapismo necessita de um atendimento emergencial. É verdade. O priapismo é uma situação que, para a maior parte dos homens, falar que fica muitas horas com ereção pode ser motivo... Quando fala de com orgulho. Eu quero isso para mim. Não quer. Exatamente o que você falou, porque em potencial a pessoa pode perder totalmente a ereção para sempre. Né? Isso cujo tratamento no futuro pode ser única e exclusivamente prótese peniana, mesmo entre os mais jovens. Então, nesse abuso que a gente comentou, as causas de priapismo, elas são raras com o uso de medicação oral. Pode acontecer, principalmente quando não precisa. A pessoa é muito jovem e tomou recreativamente. Ela não precisa. Dose exagerada, eventualmente. E às vezes toma 2, 3, porque fala, hoje vou arrebentar. E aí toma o remédio. Aí pode ter priapismo. Mas em doses normais, recomendadas, como você mesmo comentou, é difícil que ocorra. Mas as causas mais comuns de priapismo são relacionadas ou a algumas doenças, né? A pessoa tem ali um distúrbio de trombose, que pode trombosar o pênis, mas muitas vezes é trauma e ou uso de drogas, principalmente, por exemplo, cocaína. E como eu comentei há pouco, da questão do uso recreativo, às vezes com alguns coquetéis, a pessoa pode beber, usar um Viagra, usar uma outra droga, quer dizer, ter um pequeno trauma, não lembra, e esse pequeno trauma pode criar uma fístula arteriovenosa. Que é uma comunicação ali entre artéria e veia que fica... Exatamente, uma comunicação entre artéria e veia, e pode fazer a perpetuação dessa ereção. E como tudo isso acontece, a pessoa acorda horas depois, né, 6 horas depois que teve relação, continua com o pênis ereto. Em sofrimento, e com já dor. em sofrimento, porque usou drogas associadas e tudo mais. Então, o uso inadequado e abusivo, ele pode gerar ou tá relação com as drogas. Então, lembrar aí, qualquer ereção prolongada, Sim. principalmente de horas, deve procurar um atendimento... Não é motivo de orgulho, é motivo para procurar o pronto-socorro. Muito bem. Cássio, queria te agradecer enormemente pela presença, foi fantástica a nossa conversa e queria deixar aberto para as suas palavras, para as suas considerações finais. Não, só agradecer, né, o Silvio, todos os ouvintes, e lembrar que a disfunção erétil é um problema comum, não tem vergonha nenhuma, né, de relatar ao médico,
Importante, muitas vezes, trazer a parceira junto para dividir junto com a pessoa não só a aflição psicológica que isso traz, mas também com o médico e procurar a avaliação que, como a gente falou, pode ser inclusive sinais de outros problemas mais graves e pode ajudar inclusive na pessoa a recuperar aí toda uma outra parte da saúde, como coração, atividade física, diminuir a obesidade e tudo mais, e procurar sempre médicos, né, especialistas, competentes, para que tenham a melhor avaliação. Muito bem. Eu gostaria de agradecer você, nosso ouvinte, por ter ficado conosco durante esse episódio. Pedir que você compartilhe em suas redes sociais, encaminhe para seus amigos e para seus parentes e para que você esteja conosco nos nossos próximos episódios. Muito obrigado.